Você já ouviu falar em Swedish Death Clean? O que é isso? É de comer, de passar no cabelo? Olá, para você que ainda não me conhece, eu sou a Mari e este é o canal Sai da Caixa. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Gentil Arte de Limpeza para a Morte Sueca, desenvolvido pela autora Margareta Magnusson, que é uma senhora super simpática que já está aí na casa dos quase 90 anos de idade, e ela desenvolveu esse método. Escreveu esse livro que traz ótimas reflexões pra gente. E eu acho também que esse tema tem tudo a ver com o minimalismo. Afinal de contas, uma pauta bem presente dentro do estilo de vida minimalista é o destralhe, evitar ao máximo a acumulação. É sobre isso que este livro vai falar e trazer ótimas ideias pra gente pensar aí fora da caixa. Embora o assunto morte seja extremamente evitado por algumas pessoas, não adianta a gente fugir desse tema. Afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, a morte vai chegar para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. E esse livro da Margareta, ele traz o assunto morte, é claro que na visão de uma pessoa sueca, né, gente? Totalmente diferente de nós brasileiros, que evitamos ao máximo aí falar sobre morte. Mas ele traz ótimas reflexões pra gente pensar aí na nossa vida e nas nossas posses. E neste livro, que é super interessante, a autora mostra pra gente qual é a importância de você limpar a sua casa antes da sua morte, para que as pessoas que fiquem, seus familiares no caso, tenham uma boa impressão de você, vejam como que você é responsável pelas suas coisas e também teve consideração com eles. A autora defende que nós precisamos fazer uma limpeza das nossas coisas antes da gente morrer. E ela dá a sugestão que esse processo se inicia ali na casa dos 50 anos. E eu acho que essa idade é uma idade ótima para se começar, se nós formos considerar que o brasileiro vive em média até os 77 anos de idade. É claro, né, que existem exceções, né? Tanto para mais quanto para menos. Que ela defende a ideia de você fazer uma limpeza consciente e proativa nas suas posses, para que você evite deixar essa tarefa árdua para os seus familiares. Afinal de contas, gente, a gente sabe muito bem, o processo do luto já é uma coisa difícil. A gente pode até lidar de uma forma melhor com a morte, mas a verdade é que a gente não está preparado. E aí você imagina deixar para uma pessoa que você ama, né, que já vai estar sofrendo ali com a dor e com a saudade, ter que olhar as suas posses, né? E decidir por você. Então, a ideia dela é que você mesmo faça isso com o intuito de facilitar a vida de quem fica. Como eu disse, aqui no Brasil, a gente evita falar de alguns assuntos. E um desses assuntos é a morte, né? As pessoas, elas não gostam de falar desse assunto. Inclusive, quando eu estava planejando esse conteúdo aqui para o canal, meu esposo mesmo disse: nossa, não tem outro tema mais interessante para você falar? Eu falei: nossa, mas esse tema tem tudo a ver. Afinal de contas, né, ele fala sobre questões relacionadas ao acúmulo e destralhe, que tem tudo a ver com minimalismo. E ele pegou e falou assim: não, mas eu tô falando isso porque morte é uma coisa delicada. É delicado sim, gente, mas o fato da gente evitar de falar não vai impedir que ela chegue, e mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar de lidar com ela. Então, por que a gente não aproveitar que a gente está bem, com saúde, né, com todas as nossas faculdades mentais em dia, pra gente começar a fazer essa limpeza? E a autora, ela dá várias dicas para você fazer essa limpeza na casa toda, em todas as suas coisas, passando desde os seus objetos pessoais, né, você colocando ali algumas etiquetas nas caixas, escrevendo, né, o que pode ser descartado, o que pode ser doado, o que pode ser vendido, né, e o que pode ser colocado fora. Isso é bem legal porque evita que a pessoa que ficou tenha que ficar ali quebrando a cabeça, pensando qual é o valor daquelas coisas ali, se ela pode descartar ou não. É lógico que a pessoa que vai ficar provavelmente vai querer guardar algo como lembrança, mas isso é uma escolha da pessoa. Ela traz uma fala, um livro que eu acho super importante. Você precisa ter consciência que as suas coisas têm valor para você, não para quem fica. E que você pode até perguntar para as pessoas se elas querem algumas das suas coisas, por exemplo, no caso de roupa. Mas que você precisa respeitar, identificar se a pessoa está aceitando o que você está dando só por educação ou só para não desagradar. Porque tem coisa, gente, que não tem valor para outra pessoa. E a gente precisa entender isso e aceitar. E isso, gente, é uma responsabilidade
responsabilidade nossa tomar decisão pelas coisas. A partir do livro até me lembrou uma situação que eu ouvi num consultório. Tinha duas moças conversando e uma delas havia perdido o tio há pouco tempo e parece que ele não deixou ninguém, né, e morava no mesmo quintal, que ela então sobrou a dura tarefa de ter que revisar as coisas do tio dela e pelo que ela estava contando, ele não deixou nem dinheiro para arcar com as custas ali do velório, do sepultamento. E ela estava desapegando e destralhando das coisas dele, que também, né, me pareceu, pelo que eu ouvi, que era uma pessoa acumuladora. E a gente sabe que pessoas que têm um transtorno, né, são pessoas que são doentes e precisam de tratamento. Algumas pessoas pensam que a pessoa que ela é acumuladora, ela é apegada às suas posses. E na verdade, não é. A pessoa que é acumuladora, ela tem dificuldade em tomar decisão. E essa moça, coitada, ela tava assim, com um semblante de esgotamento mesmo, mental e físico, por estar ali destralhando as coisas do tio dela, porque ela falava para outra moça, eu não sei o que tem valor, o que não tem. O que é lixo é óbvio, né? A gente olha e sabe que a gente pode colocar fora. Mas se o seu caso aí não é de acumulação, você não é uma pessoa doente, você tem plena consciência aí das suas coisas e tal, por que você não começa a preparar as suas coisas ali, a deixar as suas coisas organizadas? Isso também é uma forma de amor, de carinho e consideração com quem fica. Porque é triste e é difícil a pessoa tomar decisões, é muito cansativo. E ainda no livro, a autora Margareta, ela traz a ideia de você não colecionar nada que você não quer. Às vezes a gente acaba acumulando certas coisas de uma forma um pouco inconsciente. Isso também me lembrou uma outra situação de um conhecido meu que perdeu a mãe e guardou tudo que a mãe deixou. Toca-fita, disco de vinil, fita cassete, DVD, tudo que vocês podem imaginar. E aí ele falou pra mim, essa pessoa, né, que estava guardando, que a mãe havia pedido isso pra ele. Eu acho que isso é o tipo de coisa que você não deve pedir pra outra pessoa, para guardar as suas coisas, né? Porque as coisas têm valor para você, para o outro não tem. E nesse caso aqui que eu tô contando desse conhecido meu, não tem valor e não tinha sentido nenhum. Por quê? Antes a pessoa havia falecido. E a pessoa estava guardando isso tudo porque a mãe pediu, mas não tinha toca-disco para tocar os discos de vinil, não tinha nenhum aparelho para trocar as fitas, nem para rodar aquelas fitas de TV cassete. Ou seja, aquilo ali, gente, não tinha utilidade para a pessoa ficou guardando aquilo tudo ali com qual sentido, com qual propósito. Tem coisas que a gente precisa colocar um pouco a emoção de lado e agir mais com a razão, né? Porque às vezes aquilo ali vai gerar um transtorno, né? Um problema pra gente, porque a gente não tem nem onde guardar essas coisas. Então, assim, não faça isso, não pegue essa responsabilidade pra você e você também não peça isso para outras pessoas. Lembre-se que não é justo a outra pessoa ficar guardando as suas coisas. O método da autora Margareta é muito semelhante ao método da Marie Kondo. Se você não conhece, a Marie Kondo é aquela japonesa que ficou super famosa pelo aquele livro A Mágica da Arrumação, que tem até um documentário. Este livro também é um livro ótimo, super recomendo para quem gosta de organização e limpeza. Deixa aqui no link da descrição os livros que eu estou falando, caso você se interesse em ler. E eu acho que por mais delicado que seja esse assunto, eu acho que vale a reflexão. E a gente também pensar o seguinte, né? A gente vai ficando mais idoso, as coisas vão ficando mais difíceis, nós vamos tendo a nossa mobilidade reduzida, né? Então, assim, para que guardar tantas coisas? Às vezes a nossa casa está tão cheia que a gente tem dificuldade até para andar, para desenvolver as atividades lá dentro. Não tem necessidade, gente. Eu vou falar uma frase aqui bem popular, né? Que caixão não tem gaveta. A gente não leva nada dessa vida. Então, assim, o que a gente tem aqui é pra gente utilizar aqui nesse plano. No outro plano espiritual, a gente não vai usar nada, não vai precisar de nada. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre este conteúdo. E se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal e compartilha também esse vídeo com outras pessoas, já que esse tema é um tema não muito disseminado aqui na internet, então eu acredito que o YouTube não vai entregar muito e eu conto com a sua ajuda. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!